São Paulo e Flamengo perderam no Campeonato Brasileiro e deixaram algumas dúvidas no ar, como por exemplo, será que o trabalho do Domi era melhor do que o do Rogério Ceni? E Fernando Diniz, por que discutiu a beira do gramado com o Tietê? No vídeo de hoje do canal do Nicola te ajuda a entender a situação dos dois clubes. Vou falar também sobre a quarta-feira especial para o Atlético Mineiro, novidades sobre Hulk. Será que o atacante está esperando pelo Palmeiras? Para fechar, ainda falo sobre Curitiba e Botafogo praticamente na segunda divisão e o empate do Santos na Bomboneira contra o Boca Juniors. O peixe foi garfado. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. E antes de passar todas as informações, pedir para vocês deixarem um like no vídeo e se inscreverem no canal. Para se inscrever, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se que aparece por aqui, fechado? No fim do vídeo eu te explico como é que você vira membro do canal do Nicola. Bora começar o vídeo falando sobre Botafogo e Curitiba, mais derrotas. Cada um perdeu nessa quarta-feira como mandante e praticamente selaram sua ida para a segunda divisão. Coxa é o lanterna da Série A e ainda foi derrotado por 2-1 pelo Goiás. Outro time na zona do rebaixamento, o Goiás chegou a fazer 2-0. Curitiba ainda descontou com o Robson no segundo tempo, mas não conseguiu impedir a derrota. O jogo ainda não marcou a estreia do técnico paraguaio, que só assistiu das cabines, mas na estreia do novo presidente do Coxa, tudo continuou exatamente igual. Curitiba, nesse momento, é o último colocado do Campeonato Brasileiro, tem só 21 pontos a 7 do primeiro time fora da zona do rebaixamento. A situação do Botafogo é só um pouco melhor, o time tem 23 pontos, mas foi derrotado em casa por 2-0 pelo Atlético Paranaense. Mais uma sequência horrorosa, sem vitórias, e a noite só não foi catastrófica para a dupla, porque outros dois times que também brigam contra o rebaixamento, o Fortaleza e o Bahia, foram derrotados. O Bahia perdeu para o Grêmio por 2-1 e continuou com 28 pontos. É o primeiro time fora da zona do rebaixamento. E o Fortaleza, que tem 31 pontos, perdeu na Ilha do Retiro para o Sport por 1-0. Gol do Thiago Neves. Gol que fez com que o Sport garantisse ou ultrapassasse o Fortaleza. Hoje o Sport aparece com 32 pontos, um pouco mais afastado da zona do rebaixamento. Já o Vasco da Gama, que é o primeiro time na zona do rebaixamento, com 28 pontos conquistados, tem 2 jogos a menos do que a maioria dessa galera. Um desses jogos será realizado nessa quinta-feira contra o Atlético Goianiense, em Goiás. Bora fazer uma pausa rápida do Campeonato Brasileiro para falar sobre a Libertadores da América e o empate em 0-0 do Santos contra o Boca Juniors na Bomboneira. Jogo que teve o Santos durante a maior parte do tempo melhor do que o Boca. Santos foi superior ao Boca no primeiro tempo, teve algum momento de dificuldade nos 15 minutos iniciais da segunda etapa, com algumas mudanças o Cuca recolocou o Santos melhor do que o Boca e foram algumas chances desperdiçadas de gol que poderiam ter feito com que o Peixe voltasse para o Brasil com um resultado ainda melhor. Mas, porém, contudo e todavia, o grande lance da partida se deu na etapa final, quando o Marinho foi derrubado pelo Esquerdós. O Esquerdós é zagueiro do Boca, o Marinho colocou a bola na frente, o Esquerdós fez falta por cima e por baixo. Por cima ajudando um jogo de corpo, mais do que um jogo de corpo, empurrando, e por baixo batendo com o joelho no Marinho. O árbitro de jogo, o árbitro do campo, nem quis ouvir o árbitro de vídeo, que provavelmente deve ter sugerido que ele fosse assistir o lance. O pênalti claríssimo, que poderia ter feito com que o Santos garantisse a vinda ao Brasil com a vitória por 1-0. Não acho que esse 0-0 já coloca o Santos na próxima fase, na final da Libertadores, até porque o Boca é dos times mais traiçoeiros. Contei outro dia sobre o retrospecto deles contra brasileiros. São 17 classificações e apenas 3 eliminações. Uma das eliminações justamente para o Santos na final da Libertadores de 63. Como é que funciona a partir de agora? Na próxima quarta-feira, na Vila Belmiro, acontece o jogo da volta. O Santos precisa vencer para ir para a final. O empate em 0-0 leva a decisão para pênaltis e qualquer empate com gols, 1-1, 2-2, 3-3, põe o Boca Juniors na final, provavelmente para enfrentar o Palmeiras, que fez 3-0 contra o River Plate na Argentina. Vai jogar no Allianz Parque na próxima terça-feira, podendo perder por até 2 gols de diferença. Só para arrematar a respeito do Santos, mais 2 informações. A primeira delas é que o presidente do Santos, o Andrés Rueda, já prometeu enviar um ofício à Conmebol para cobrar explicações em relação a esse lance do pênalti que eu falei. O segundo é de que o ônibus do Santos, deixando a Bomboneira, foi apedrejado.
O Caio Jorge, por exemplo, atacante do time, chegou a tuitar lamentando essa situação que causou algum medo nos jogadores. Não costuma ser comum, especialmente nessa época em que os estádios estão vazios. Bora falar sobre as grandes surpresas negativas da quarta-feira, as derrotas do Flamengo e do São Paulo, começando pelo Flamengo que perdeu de virada para o Fluminense no Maracanã. Primeiro tempo bom do Flamengo, Flamengo muito superior ao Flu, Flu quase não conseguiu encontrar espaços para o contra-ataque e de cabeça o Arrascaeta colocou o Flamengo na frente, foi um lance meio esquisito, cruzamento da direita, a bola desvia e se oferece para o Arrascaeta que aparece de cabeça para fazer 1-0. Veio o segundo tempo e o Flamengo não entrou em campo. Só deu o Fluminense, o Flu chegou ao gol do empate com o Lucas Claro de cabeça e o gol da vitória, o gol da virada, saiu aos 47, gol marcado pelo Iago Felipe. O Fluminense já tinha tido pelo menos 2 ou 3 grandes oportunidades para virar, uma delas com o Michel Araújo chutando bola na trave, o Felipe Cardoso desperdiçando gol incrível. E definitivamente o Flamengo não jogou nada na etapa final. E o pós-jogo foi bem quente, com a Arrascaeta chegando a dizer o seguinte, abre aspas, tem hora que a gente não merece ser campeão, fecha aspas. Já o Rogério Ceni no vestiário se isentou de culpa e atribuiu a responsabilidade aos jogadores, lembrando ou falando de uma derrota com erros grotescos dos atletas dentro de campo. Já que falei de Rogério Ceni, quero dar alguns detalhezinhos sobre a performance dele nesses 11 primeiros jogos à frente do Fla. Essa performance consegue, acredite se quiser, ser pior do que a de Domenech Torrent, técnico que para mim foi horroroso à frente do Flamengo. Nos 11 primeiros jogos de cada um, o aproveitamento do Ceni é de 48% dos pontos, do Domi era de 51% dos pontos. O Ceni tem 4 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. O Domi tinha 5 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. O Ceni marcou mais gols, 17 contra 15, e tomou menos gols, 15 contra 18. É bem verdade que essas comparações nem sempre são muito fiéis, até porque há diferença no nível de adversários. Mas, porém, contudo e todavia, precisamos lembrar que nos últimos 4 jogos o Flamengo teve longos tempos de preparação. Não tem mais aquela maratona maluca de jogos que o Domi tinha. O time do Flamengo, sob o comando do Espanhol, entrava em campo a cada 2 ou 3 jogos. Já o Flamengo, nas últimas 4 rodadas, teve pelo menos uma semana de trabalho. Para esse jogo contra o Fluminense, por exemplo, foram 10 dias de intervalo. E o Flamengo parece não evoluir absolutamente nada. Então essa comparação entre Domi e Rogério Ceni, que para mim parecia surreal, e eu ficava incomodado quando alguém dizia que o Flamengo piorou sob o comando do Rogério Ceni em relação ao Domi. Agora essa comparação ela é pertinente. Não só pelos números, mas pela falta de evolução do Flamengo, mesmo tendo todo o tempo do mundo para se preparar, para melhorar, para treinar. A diferença do Flamengo em relação ao São Paulo se manteve em 7 pontos. O Flamengo desperdiçou uma ótima oportunidade de encostar no tricolor e cada vez menos eu confio nesse time do Flamengo para que ele possa ser campeão nacional. Bora falar agora sobre a derrota do São Paulo por 4-2 para o Red Bull Bragantino. Tava 4-1 até o finalzinho, quando o Gonzalo Carneiro fez o gol que diminuiu um pouquinho a vergonha do tricolor. E o 4-1 foi construído todo na primeira etapa. Os gols do Red Bull Bragantino foram marcados pelo Claudinho, pelo Raul, pelo Fabrício Bruno e pelo Arthur. Tietê descontou a favor do São Paulo todos esses 5 gols no primeiro tempo. O Carneiro fez o único gol da etapa final. A verdade é que o Red Bull Bragantino tirou o pé na etapa final, não fosse por isso, e certamente teria feito um placar ainda mais elástico. Atuação desastrosa do São Paulo, uma das piores do ano, certamente a pior do Campeonato Brasileiro. São Paulo que não tomava ou não perdia por 4-1 há bastante tempo. E olha que o São Paulo andou colecionando vários tropeços ridículos na temporada passada. Teve, por exemplo, derrota para o Binacional, eliminação para o Mirassol, enfim, bastante coisa que o torcedor do São Paulo gostaria de esquecer. Só alguns detalhes sobre o jogo dessa quarta-feira. Nos primeiros 27 minutos de jogo, o Red Bull Bragantino já havia finalizado 10 vezes. Isso, 10 vezes, 10 finalizações em apenas 27 minutos, com todos os erros defensivos que você possa imaginar. Diego Costa falhou em gol, o Daniel Alves também falhou, o sistema defensivo não funcionou e as ausências do Arboleda e do Luan foram bastante sentidas. Lá na frente a coisa também não andou muito bem. Queria te contar que o Bragantino, que venceu bem, vinha de 2 derrotas para o Palmeiras e para o Atlético Paranaense. É bem verdade que nesses 2 jogos o Red Bull Bragantino merecia melhor resultado do que as derrotas. Só para completar,
Tietê foi expulso na etapa final, ele deu uma entrada forte e com a ajuda do árbitro de vídeo ele acabou sendo expulso, a entrada foi no Coelho. Foi o primeiro jogador do São Paulo expulso desde a temporada passada. O São Paulo passou o ano inteiro de 2020 sem qualquer jogador expulso. Na primeira partida de 2021 veio esse cartão vermelho. E antes de ser expulso, o Tietê já havia batido boca na beira do campo com o Fernando Diniz. A relação deles é entre tapas e beijos. E o Fernando Diniz chamou o Tietê para dar uma bronca, o Tietê respondeu. E aí o Fernando Diniz disse algumas coisas como seu ingrato e mascaradinho. Entre outras coisas, alguns palavrões que não podem ser contados por agora. São Paulo que volta a campo no domingo, no Morumbi, quando recebe o Santos. A boa notícia para o torcedor são paulino é que, como o Santos está muito envolvido na semifinal da Libertadores, deve entrar com o time completamente desfigurado. Boa oportunidade para o São Paulo se recuperar e sair dos 56 pontos ganhos. A diferença do São Paulo para o vice-líder Atlético e para o terceiro colocado, o Flamengo, se manteve em 7 pontos. O Galo não entrou em campo e o Flamengo foi derrotado. Bora falar agora sobre a quarta-feira perfeita para o Atlético Mineiro, que mesmo sem entrar em campo viu uma série de boas notícias. Tenho certeza que alguns torcedores do Atlético vão contestar essa história de quarta-feira perfeita pela contratação de Rodrigo Caetano, mas de qualquer forma o Galo conseguiu repor a saída do Alexandre Matos 2 dias depois da dispensa do ex-diretor executivo de futebol. Rodrigo Caetano foi confirmado de forma oficial. Depois de trabalhos por Flamengo e Inter, ele assinou com o Galo. Também nessa quarta-feira, mesmo sem entrar em campo, o Atlético viu seus 2 concorrentes na briga pelo título, São Paulo e o Flamengo, serem derrotados. E nesse momento o Galo tem um jogo a menos do que o São Paulo e a diferença segue em 7 pontos. Já o Flamengo tem o mesmo número de partidas do Atlético, ambos com 27, e se mantém com a mesma pontuação, 49. E a vantagem do Atlético em relação ao Flamengo se dá pelo número de vitórias. O Atlético tem 15 vitórias contra 14 do rubro-negro. Para completar a quarta-feira de gala para o torcedor atleticano, foi dia de anúncio de um novo patrocinador, a Betano, que é uma casa de apostas grega, que é parceira do canal do Nicola. Você certamente já ouviu falar sobre a Betano por aqui. Fechou o contrato de patrocínio com o Atlético Mineiro. Ela vai ocupar o principal espaço, o espaço master, no peito da camisa. Os valores não foram divulgados, mas serão pagamentos em euros. O euro batendo 6,30, 6,40, certamente é uma boa notícia pro torcedor atleticano. O contrato deve girar na casa dos 10 milhões de reais. Aí você pode estar se perguntando, e o Banco BMG, que ocupava o patrocínio Master no peito? Vai para as costas. Ah, mas e a Autotruck, que estava nas costas? Vai ser deslocada para a barra frontal da camisa e também vai ficar nos shorts. Foi a forma que o Galo encontrou de acomodar todos os patrocinadores, não perdendo ninguém e trazendo um patrocinador internacional. Betano, que já está, por exemplo, nas camisas do Braga e do Marítimo em Portugal e também é parceira e patrocinadora de uma série de clubes na Grécia e também no Chipre. Bora fechar o vídeo falando sobre Hulk, até porque tem muita gente que me pergunta por aqui e também lá no meu Instagram, no @JorgeNicola, sobre a possibilidade, sobre o futuro de Hulk, que está de férias, desempregado. O contrato dele com o Xangai SPG terminou no dia 31 de dezembro. Conversei ao longo da quarta-feira com a Marisa Lígia, que é a representante e advogada responsável por encontrar um novo clube para o Hulk. E ela disse que a partir de agora, depois de um período de festas, tanto o Hulk quanto ela decidiram descansar por uns dias. A partir de agora os dois vão retomar as negociações com os clubes interessados. É importante contar que a própria Marisa já havia me falado que queria definir essa situação na semana do Natal. Não rolou, eles adiaram para a semana do Ano Novo. A gente já está no dia 7 de janeiro e até agora não há acordo. E aí é uma impressão e não uma informação. Eu imagino que quanto mais tempo demorar para essa decisão ser tomada, melhor notícia para o Palmeiras. Vamos aos fatos. O Palmeiras não pode anunciar um acordo com o Hulk nesse momento. Se anunciar, ele pode acabar tendo problemas com o seu atual elenco. O Palmeiras está super bem nas competições. Ele é finalista da Copa do Brasil e deu um grande passo para ser finalista da Libertadores da América. Eventualmente, o anúncio da contratação do Hulk poderia gerar alguma instabilidade, alguma irritação interna. Então, para o Palmeiras, o anúncio da contratação do Hulk, se houvesse um acordo entre as partes, o ideal é que esse anúncio ficasse para depois das competições, até porque o Hulk não pode ser aproveitado agora somente a partir de março, quando a janela de inscrições por aqui reabre.
Se o Hulk está tendo paciência, é porque talvez ele esteja esperando por uma proposta melhor do Palmeiras. Ele já tem uma oferta na mão do Porto, essa oferta é de R$ 1.300.000 por mês. Inclusive, se ele tivesse se acertado com o Porto, já poderia estar à disposição para começar a jogar pelo time do Sérgio Conceição. Então, essa demora demonstra que o Hulk tem disposição em fechar com o Palmeiras, mesmo tendo uma oferta menor. A Marisa Ligia não confirma, ela não fala em cifras, mas uma pessoa do mercado me contou que a proposta do Palmeiras foi de R$ 700.000 por mês por um contrato de 2 anos, bem menos do que esse R$ 1.300.000 que ele tem no Porto, mas diante da oferta do Palmeiras ele teria a possibilidade de ficar mais perto dos 3 filhos que moram em São Paulo e de realizar o sonho de infância de jogar no Palmeiras, que é seu time do coração. Então, para você que me pergunta toda hora sobre o Hulk, não há grandes novidades. O que eu posso te contar é que a partir de agora a Marisa vai tentar retomar as negociações com os clubes interessados em busca de um acordo, mas quanto mais tempo essa história demorar, quanto mais tempo não houver uma definição sobre o futuro do Hulk, a impressão que eu tenho é que mais perto ele vai ficando do Palmeiras, à vontade dos dois lados. O Palmeiras só não quer pagar mais do aquilo que imagina ser capaz, não quer se aproximar do salário de 1 milhão, 1.100.000, 1.200.000, até porque entende que passa por enormes dificuldades financeiras, mas a ida final da Libertadores da América já vai ser um trunfo até nessa questão financeira, isso porque o Palmeiras, mesmo na condição de vice-campeão, já vai embolsar uma bolada superior a R$ 30 milhões. Se for campeão da Libertadores, embolsa R$ 80 milhões. Esse é o prêmio prometido pela Conmebol. Tudo isso pode ajudar o Verdão a, quem sabe, até melhorar um pouquinho essa oferta para o Hulk. Isso é claro se o Hulk esperar até o dia 30 de janeiro, quando a gente vai ter a definição do campeão da Libertadores. Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal, resolve esse problema agora mesmo. Só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. No começo do vídeo eu tinha te prometido que contaria como é que você vira membro do canal do Nicola. Tá lembrado? Tem muita gente participando, até porque são várias coisas bem legais. Então eu vou deixar na descrição desse vídeo um link. Você vai clicar lá, escolher qualquer um dos 5 planos e passar a ter direito a várias vantagens, como por exemplo, participar do Bolão do Nicola, da Liga Exclusiva do Cartola FC, participar de lives exclusivas, criei um grupo de WhatsApp só para membros do canal. Tem alguns das categorias Bola de Ouro e Lenda Mundial que recebem informações via WhatsApp em primeira mão, assim que eu saiba, assim que eu souber de alguma coisa, já vou repassando essas informações para o pessoal. Enfim, tem bastante coisa legal para você virar membro. Eu repito, é só pegar o link na descrição desse vídeo, clicar lá e escolher um dos 5 planos. Fechado? A gente se vê de tarde assim que surgirem mais notícias importantes. Até lá, tchau, tchau!